Então, gente, tudo bem? Olha, eu hoje resolvi fazer esse videozinho porque a Mari me deu uma entusiasmada. A gente realmente precisa conversar mais sério sobre as práticas integrativas em saúde. Elas ajudam muito e elas são inúmeras. É a aromoterapia, é as luzes que são utilizadas, né, nas nossas áreas dos chácaras. E às vezes a gente, como enfermeira, fica muito presa numa relação muito ortodoxa da saúde, da medicina, dos remédios. E os remédios começam com os alimentos, que vocês sabem que eu sou nutricionista também. A minha história sempre foi o alimento como remédio, sempre. Fitoterapia também. E inclusive a gente na faculdade de enfermagem nós tínhamos uma enfermeira que professora, a Gema Pettinini, que eu gostava muito dela, e a Gema só trabalhava com fitoterapia, nós aprendemos muito sobre isso. Depois a alimentação alternativa, que usávamos muito farelo de arroz, farelo de trigo, o germe de trigo, e as sementes, a folha da mandioca, tudo isso era uma relação de vitaminas, de minerais, mas principalmente de energia. Então, essa energia que vinha dos alimentos transformava mesmo todo o nosso trabalho na época da alimentação alternativa. E agora, que quando eu comecei a trabalhar mais com plasma rico em plaquetas, associado com uma alimentação alcalinizante e associado com as práticas integrativas, sendo elas que a gente tem uma equipe aqui que trabalha, a Mariana é uma que está sempre com a gente, aplicando as práticas, eu com o plasma rico em plaquetas, a gente começou a associar as emoções junto, porque de nada adianta tu aplicar o plasma, organizar uma dieta, se aquela criança ferida, está ferida lá na sua infância, com uma raiva de um pai, ou com medo de uma mãe que era muito malvada com ela, brigava muito, que carrega essa sensação, ou uma tristeza por perdas, né, da vida. Então, isso tudo vem junto com o tratamento. Não adianta a gente pensar que não vem. Vem! Então, como é que eu vou aplicar o plasma rico em plaquetas se eu não vou pensar nas emoções? E quando a gente pensa nas emoções, a gente lembra das práticas integrativas em saúde. Então a gente lembra que pode usar, por exemplo, eu agora estou trabalhando muito com aurículo. Então, a Mari me coloca aurículo para pressão alta, porque eu estou meio tensa, porque o meu pai está na UTI, está no hospital, então isso tudo já me deixa meio preocupada. E aí a gente fica um pouco mais tensa. Então, isso já vai me ajudar muito. Eu vou apertar aquele ponto do meridiano que indica a pressão alta. Então, o que eu quero hoje falar um pouquinho com vocês é sobre esse trabalho aqui com as emoções. Muito interessante. Então, quando a gente tem esse das emoções, a gente tem os nossos dedos, que a gente usa também para as emoções, para segurar, apertar, porque na hora que a gente aperta, nós estamos apertando aqueles meridianos e aqueles pontos de acupressura que vão nos ajudar a reduzir essas emoções naquele momento, porque elas têm que ser curadas, elas têm que ser conscientizadas, elas têm que sair daquele local que elas andam sempre, que é no nosso inconsciente. A gente vai guardando e em determinados momentos elas aparecem. Então, quando elas aparecem, não é ficar tomando remédio para ansiedade, remédio para... Não! Vamos usar as práticas integrativas em saúde. Vamos usar um tempo do nosso dia para isso.
Então, aqui eu quero só mostrar, olha que interessante. Então, a gente tem 5 dedos, cada dedo mostra uma emoção. Então, quando eu aplico o plasma, que a pessoa tem dores articulares, eu vou ver a raiva que ela tem contida. Então, na anamnese, nós já vamos ver, será que ela tem algum problema de fígado, digestão? Aí, geralmente, ela vai nos dizer, eu tinha cálculo de vesícula, ou eu tinha cálculo renal, que eu retirei, aí eu tenho dores articulares. Então, esse sentimento da raiva vai ser trabalhado com as práticas integrativas em saúde. Então, associando o trabalho do PRP. A mesma coisa o medo, perda de cabelo. O pessoal vem perdendo cabelo demais. Então, o que está relacionado à perda de cabelo e ao medo, ao sentimento medo, é a perda de cabelo. Então, nós vamos trabalhar também esse sentimento. A tristeza. E engraçado que cada um deles tem um dedo, né? Adivinha qual é o dedo do medo? Aquele que a gente vê desde pequenininho, aquele dedo apontando para nós, é o medo. Segura o medo. Qual é o da raiva? Não preciso nem mostrar, né? O dedinho da raiva. É esse do meio. Seguramos esse dedo. Depois, a gente também tem o da tristeza. O da tristeza é o da aliança, né? Então, segurar bem esse dedo. E a tristeza, normalmente as pessoas vêm muito com problemas de intestino grosso, na prisão de ventre. Então, a gente vai trabalhar esse problema físico com a dieta ou com uma orientação alimentar e a tristeza com a Mari, junto com as práticas integrativas em saúde. E depois a preocupação, que é um outro dedinho que a gente usa, que também é a autoestima, que se segura bem o dedinho e aí vai melhorar também. A preocupação, ela tem muito a ver com o tecido conjuntivo. Pessoas muito preocupadas sempre, geralmente tem mais rugas, tem mais dificuldade, por exemplo, no joelho, que vem com problemas de joelho, problemas de coxo femoral. A minha turma dos 60 a mais geralmente tem isso. Então, a gente por que está preocupado? Está preocupado porque os filhos já foram embora de casa, não ligam para ele, fica preocupado com as coisas que tem que fazer, com o dinheiro que é pouco. Então, tudo isso é um sentimento que aparece demais com esse problema, estômago. Olha, a preocupação tem relação direta com o estômago. E com o estômago, a gente trabalha muito bem as práticas integrativas e as enzimas digestivas, que a gente junta com a parte nutricional. E a autoestima, que ela também é um problema, a ansiedade, né? Que é um problema sério de hoje em dia e tem a ver com a pressão alta, a ansiedade. Então, isso é que nem eu, comecei a usar o remedinho da pressão alta depois que eu perdi meu esposo, aí resolvi ficar com pressão alta, horas. Por que será? Então, essa ansiedade, ela é trabalhada também e muito a ansiedade com as práticas integrativas. Eu em casa uso para ansiedade um aroma de laranja doce. E eu acho muito legal. Eu estou estudando, trabalhando e deixo ali no meu borrifador, fica saindo aquele cheirinho da essência de laranja. Então, a gente tem várias essências que também são trabalhadas junto e são ensinadas para vocês. Então é isso, gente. Vamos lá, vamos sair da nossa ideia de que tem que tomar remédio. E aqui eu tô falando, não é só para os jovenzinhos, é para minha turminha dos 60 a mais, acostumada, qualquer coisa, Tandrilax, qualquer coisa, vou tomar um remedinho, um relaxante muscular,
Não, vamos usar realmente, vamos usar as práticas integrativas. Vocês vão ver. Claro que às vezes tem que ficar com um remedinho de vez em quando, mas não sempre. A gente precisa sair dessa, entender que a alimentação é um tripé: alimentação, as práticas integrativas, a suplementação, que muitas vezes a gente não tem e deveria ter. Em muitos momentos da nossa vida, dos 50 a mais, nós precisamos mesmo de suplementação. E o quarto ponto realmente é trabalhar esses nossos sentimentos que nós tínhamos quando éramos pequenos e que agora vão ser olha, eu vou esperar vocês, liguem para cá, vamos conversar sobre isso, vamos ver, cada um tem o seu esquema. A gente está montando esse spa agora, rejuvenescedor, que não é só rejuvenescer o rosto, é rejuvenescer a alma. Se a gente não tem uma alma feliz, que a nossa alma vai ficando triste com as coisas que a gente começa a lembrar. Eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Não! Vamos pensar no aqui e agora, no nosso momento presente, na nossa história. Isso aí. Então, tá, gente? Eu acho que eu falei demais. Um abraço. Tudo de bom. Tô esperando vocês pro spa, viu?